Finalizando aqui o estudo do Código de Defesa do Contribuinte, né? Foi instituído aqui com a Lei Complementar 225, uma lei nova, agora de 8 de janeiro de 2026. Essa lei ela vai trazer aqui direitos, garantias, deveres, procedimentos em relação à relação do contribuinte com a administração tributária, né? Ele traz aqui quais são os deveres da administração tributária, né? Por exemplo, ele fala que tem que respeitar a segurança jurídica, ter boa fé e aplicar a legislação. Sim, né? A administração tributária, por vezes, principalmente a nível estadual e municipal, não conhece a própria legislação, ou a legislação federal, por exemplo, né? Já tive aqui casos, por exemplo, de administração tributária municipal não conhecer a legislação do Simples Nacional e querer cobrar guia de ISS fora do Simples Nacional, sendo que a legislação do Simples fala que tem que ser cobrado tudo de forma unificada lá dentro do DARS do Simples Nacional. Reduzir litigiosidade, ou seja, evitar levar o contribuinte para a justiça, né? Tentar sempre a parte administrativa, resolver no administrativo. Observar formalidades essenciais, né? Garantir todos os direitos do contribuinte, facilitar o cumprimento de obrigações tributárias, né, do sujeito passivo, ou seja, tipo, orientar como fazer uma declaração acessória, por exemplo, orientar como emitir uma nota fiscal, né, trazer sistemas informatizados para você usar ou integrar via API em sistemas CRMs que você tem, de maneira que facilite de fato, né, esse cumprimento de obrigação tributária, seja ela acessória, né, ou principal, né. Adequar os meios e fins para trazer menos onerosidade para o contribuinte, ou seja, essa questão, por exemplo, de liberar a API para você integrar o sistema do governo com o seu sistema próprio, né, evita um retrabalho de você ter que gerar uma venda no seu sistema e ter que emitir a nota fiscal no emissor da prefeitura, por exemplo, né. Punir quem, tipo, faz evasão, fraude, inadimplência, presumir sempre a boa-fé do contribuinte, não achar que todo contribuinte está ali querendo deturpar, né, e esculhambar. Garantir ampla defesa do contraditório, atuar com ética. Esse aqui é importante, ó, adotar medidas de transparência e trazer o contribuinte para participar da elaboração e contínuo aprimoramento da legislação, né? Tipo, a sociedade ela muda, né? Novas atividades surgem e muitas vezes a legislação ela é velha e não acompanha, não tem legislação para, tipo, lastrear uma atividade nova, como por exemplo a atividade de dropship internacional. Até hoje não tem um KNAI, não tem uma atividade, não tem uma instrução normativa, não tem nada para orientar como tributar, como fazer isso do jeito certo, né? A gente acaba classificando como uma intermediação de negócio, mas poderia ser melhor trazer, tipo, se você tivesse uma segurança jurídica maior, seria interessante. Promover ações e campanhas de orientação ao contribuinte. Essa daqui é super importante. Informar o contribuinte de modo claro, preferencialmente de forma automática, condição de inadimplência, atraso, pagamento, divergência, consistência e acompanhar da orientação para regularização, né? Aqui na Bahia, por exemplo, a Cefaz estadual ela notifica o contribuinte quando ele já tem 2, 3, 4 anos com um problema, né? Com divergências. E por vezes, eles, por exemplo, a gente está em 2026. Ele traz uma divergência de 2022, mas não traz que também tem de 2023, 24 ou 25, né? Aí fica trazendo por fração, você resolve, aí daqui a pouco aparece de novo, aí o que acontece? Você, para cancelar um parcelamento do Simples, por exemplo, fazer um novo, você tem que dar uma entrada de 10%, de 20%, dependendo da quantidade de parcelamento que você já fez. Então, essa ineficiência em informar diferenças apontadas, né, traz prejuízo para o contribuinte. Traz prejuízo financeiro para o contribuinte, né? Aumenta a quantidade de multa e juro por atraso. Enfim, a legislação ela é extensa, né? Aqui vai trazer também os deveres do contribuinte, né? No sentido de que o contribuinte ele tem que agir com cuidado, né? Fazer todo o necessário para cumprir com suas obrigações, atuar com boa fé, honestidade, prestar as informações dos documentos quando for solicitado pela administração. Esses documentos tem que ser só o necessário, só o que envolve aquele procedimento. Não precisa mandar documento que não tem nada a ver com o que a Cefaz ali está auditando, vamos dizer assim. Exigir, né, a apresentação de documentos fiscais relativos à operação do que participar. O contribuinte ele tem que guardar os documentos pelo prazo que a lei determina, né? Enfim, para além disso aqui, né, no capítulo 3, a legislação ela institui, né, o bom pagador, né, a identificação do contribuinte que seja bom pagador,
O que é que pode permitir aqui? Acesso a canais de atendimento simplificado. Isso já é um direito de todo mundo, então não vejo nenhum benefício em ter esse cadastro de bom pagador, né? Esse contribuinte não tem mais nenhum tipo de vantagem, né? O que ele tem, caso ele seja um devedor quanto mais, né, que é a outra parte aqui desse capítulo, né, caso ele, por exemplo, ele deva mais de 15 milhões, ele vai ser um devedor quanto mais, e caso ele tenha débitos mais de 4 meses seguidos, né, você deve ali o Simples Nacional 5 meses seguidos, por exemplo, 4 meses seguidos, por exemplo, 6 meses alternados, você já vai ser considerado como um devedor quanto mais, né? E tem entre outras coisas, né? A punição por ser um devedor quanto mais, né? A punição vai ser o quê? Vai ser impedimento de qualquer benefício fiscal. Você não pode ter nenhum tipo de benefício fiscal, né? Não pode utilizar o prejuízo fiscal para abater, né, a quitação de outros tributos. Não vai poder participar de licitação, né? Não vai poder formar nenhum tipo de vínculo com a administração tributária. Não vai fazer propositura de recuperação judicial também. E você pode ter declarado como inapta sua inscrição estadual, municipal ou federal, ou CNPJ no caso, né? Enfim, né? Essa lei, ela traz também como cancelar essa questão do devedor quanto mais. Ele traz alguns programas de conformidade tributária, que na prática não traz nenhum tipo de benefício, né? E assim, eu creio que falta um pouco de equilíbrio nessa legislação, né? Tem que melhorar aqui, e tomara que as leis ordinárias que surgirem a partir dessa lei complementar venham trazer esse equilíbrio, para que, de maneira que, assim como o contribuinte, ele tem muitas obrigações, muitos deveres, né? E caso ele não cumpra, ele sofre punições. Se ele for um bom contribuinte, né, ele cumpre com todas as obrigações, paga o imposto certinho, ele deve ter, né? Tem que ter vantagens, tem que ter vantagens efetivas, né? Vantagens que de fato surtem efeito na operação dele, né? E não ficar só nessa. E é isso, eu entendo que precisa ter maior equilíbrio na aplicação dessa legislação. É um bom começo, mas precisa melhorar.